pessoal, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 7, cujo título é Reconhecer e lidar com a bipolaridade. Pessoal, a nossa lição de hoje ela é muito importante porque esse transtorno ele faz muito mal para a pessoa que vive essa doença. E nós, como igreja, nós temos que ter métodos e maneiras de tratar essas pessoas para ajudá-las a encontrar um caminho de uma qualidade de vida melhor. Mas antes de nós entrarmos na nossa lição propriamente dita, eu gostaria de expor para vocês a estrutura da nossa aula de hoje. No nosso tópico 1, nós vamos ouvir a nossa psicóloga Luísa, que vai estar dando uma abordagem geral acerca do tema do ponto de vista da psicologia. No nosso tópico 2, nós vamos falar acerca de algumas palavras-chave que podem ajudar você, professor, a expor essa enfermidade na sua aula. No nosso tópico 3, eu vou falar de um caso específico de uma pessoa que é do meu convívio, que eu sou curador, que tem o transtorno bipolar. E em quarto lugar, eu vou falar acerca da bipolaridade e a palavra de Deus, como nós podemos ajudar as pessoas que possuem essa enfermidade. Pessoal, aqui é importante destacar que esse transtorno ele também é chamado de transtorno maníaco-depressivo. Tá? Então você vai encontrar como bipolaridade, o transtorno de bipolaridade, ou também como transtorno maníaco-depressivo. Por que ele tem esse segundo nome? Justamente porque o maníaco é um polo e o depressivo é outro. Aqui o maníaco não é o maníaco do parque, tá? Não é o maníaco louco que faz loucuras na rua. Aqui a ideia de maníaco é uma pessoa exageradamente entusiasmada ou entusiasmada de maneira anormal. E aí a psicologia atribui o nome de maníaco para esse tipo de pessoa. E também o polo depressivo, que é o polo em que a pessoa fica muito mal, a pessoa fica realmente demonstrando sintomas de depressão, perda de ânimo, perda de força, perda de energia. Então esses são os dois polos e por isso também esse transtorno tem dois nomes, bipolaridade e transtorno maníaco-depressivo. Mas sem delongas, vamos logo para a psicóloga Luísa, que eu tenho certeza que ela vai enriquecer muito a nossa compreensão sobre esse assunto. Olá pessoal, eu sou Luísa Nobre, eu sou psicóloga e vou hoje conversar com vocês sobre o assunto que é bipolaridade. Bom, o que é uma pessoa bipolar? Sabe que a primeira coisa que eu acho que é legal a gente pensar é o seguinte: hoje em dia virou bipolar um xingamento para as pessoas por aí. Vulgarizou a palavra. Então às vezes alguém faz uma atitude que a pessoa não entende, fulano esquenta não, é bipolar. Mas bipolar, na verdade, é um transtorno, gente. É um transtorno importante, é um transtorno maníaco-depressivo, um transtorno de humor, de atitude, e que precisa de tratamento especializado, e precisa de apoio de pessoas, e não ser banalizado. Então vamos entender hoje um pouquinho sobre o que é bipolaridade. Uma outra coisa, além desse jeito vulgar que muitas pessoas tratam, é que muitas pessoas já acham que um estado de tristeza ou de extrema alegria já é um caso de bipolaridade, o que também não é verdade. Se eu tenho, e aí vamos entender como eu posso identificar um quadro clínico de bipolaridade e um estado comportamental de tristeza ou alegria. No caso clínico da bipolaridade, eu tenho a falta de razões para aquilo acontecer. Acontece de forma arbitrária, inesperada e por longos períodos, meses, vários dias e até anos. No caso de um quadro de tristeza ou alegria, a primeira diferença-chave é que ele tem uma justificativa. Uma pessoa estar triste por uma situação não quer dizer que ela está deprimida. A depressão, ela tem a tristeza presente, mas a tristeza não necessariamente está ligada à depressão. O quadro maníaco, ou seja, o quadro eufórico de uma pessoa que tem esse transtorno de bipolaridade, vai ter uma alegria extrema, uma euforia. Mas o fato da pessoa ter uma alegria extrema não quer dizer que ela está num quadro de euforia psíquica, ou seja, um quadro de mania. Isso é importante, senão a gente acaba generalizando as pessoas e problematizando coisas que são naturais. Por exemplo, uma pessoa passou no vestibular e ela passa uma semana, grita, pula, se diverte, ri, tudo para ela tá bonito. Isso aqui. Gente, ela tem uma razão real.
Uma pessoa perdeu um ente querido ou perdeu um emprego, uma coisa assim, ela passa um período de tristeza, é natural. Então, é importante identificar o que é um problema psíquico e do que é um estado de humor diante de uma situação inesperada ou desconfortável. Então, o primeiro ponto é esse. Agora, tendo em vista isso, vamos falar propriamente de como eu vou identificar uma pessoa bipolar. Como eu falei, essa pessoa tem períodos e não momentos de instabilidade emocional. Períodos que duram vários dias, meses e até anos. E o que acontece com ela? Em um momento, ela está depressiva, ela está deprimida, ela está voltada para o interno, ela se fecha, ela se esconde e ela vai tendo todas as suas funções minimizadas. Então vamos pensar sobre isso. Por exemplo, quase todas, aliás, ela vai tendo as suas funções de energia minimizadas. Então ela não tem energia para fazer as coisas, ou se ela se esforça para fazer algo, ela logo para, ela não vai até o final. Ela não consegue organizar os pensamentos, ela fica dispersiva. Ela está presa numa tristeza profunda, num vazio interior, que a impossibilita de conseguir olhar o mundo e se relacionar com ele. Então ela pode ter uma perda de apetite muito grande, ela pode não se alimentar, ou quando se alimentar só de coisas doces, porque o doce tem uma função, somente chocolate, né? Ele vai mexer com a parte dos hormônios cerebrais e com isso vai dar uma alegriazinha, uma coisa provocada pelos estímulos sensoriais, né, da absorção do chocolate, por exemplo, e aí ela pode ter esse quadro, mas só doce e quase nada de alimento. E muito sono. Substituir tudo na vida por sono. Então ela dorme, acorda e dorme. E aí muitas vezes ela tem prejudicado os seus hábitos de higiene, questão de tomar banho, questão de se arrumar, de se pentear, de se cuidar. Isso é um quadro depressivo. E ela vai passando muito tempo assim, ela não sente vontade de fazer nada. Só que também é interessante perceber que existem pessoas que, apesar de um quadro depressivo, ela precisa manter a sua rotina. Então ela até vai para o trabalho, mas ela produz o mínimo possível. Ela até senta para jantar com a família, mas ela tem uma aparência apática, que nada para ela parece fazer sentido. É um vazio que ela realmente sente. Então, nem toda pessoa que é bipolar e que passa por esse momento depressivo, ela zera de atividade. Algumas zeram, outras não, elas têm uma redução extrema. Outra questão é a libido. E quando a gente está falando de libido, a gente está falando só da libido da sexualidade, a gente está falando da libido da energia de vida. Uma pessoa, quando está deprimida, parece que ela não tem ideias criativas, ela não tem objetivos, ela não tem rumo, ela faz o básico. E também, sexualmente falando, muitas vezes ela perde todo esse estímulo sexual. E às vezes as pessoas que estão se relacionando com ela não entendem. E é importante entender que aquilo não é voltado para alguém que está próximo. É um problema com ela mesma. Ela está se fechando no seu mundo interno. E ela não consegue interagir. Ela não consegue, naquele momento, fazer alguma coisa para se relacionar com esse mundo externo. Em contrapartida, quando ela está na fase maníaca, na fase eufórica, ela tem esse quadro quase completamente invertido. Por quê? Porque ela tem muita energia, faz trocentas atividades ao mesmo tempo, mas só tem uma coisa, não termina nenhuma. Porque quando ela está começando uma, ela já está iniciando outra, e essa aqui já perdeu a graça, e ela faz um monte de coisa e ela não finaliza, porque ela está extremamente acelerada. E ela tem rompantes de emoção. E muitas vezes tem razão de ser, como a gente falou, o grande chave da bipolaridade no quadro de transtorno é que ela não tem uma causa real. Ela é um fenômeno interno. E depois eu vou explicar um pouco melhor para vocês sobre isso,
dentro de uma perspectiva da neurociência, que aí vai ficar mais fácil a gente entender por que isso acontece. E aí ela tem uma energia absurda, ela está ligada ao 220 e ela não dorme. Por quê? Porque o cérebro dela trabalha freneticamente e ela pensa em tantas coisas que ela não consegue parar para dormir, para descansar. Mas isso vai dando um desgaste também. Então, olha, o desgaste do depressivo é real. Por quê? Porque ele tem uma fadiga constante por falta de energia. Mas o histérico, ele também acaba tendo uma fadiga, mas uma fadiga que ele não percebe. Então, muitas vezes vai dar problemas que vão ser físicos, que depois vão aparecer, mas naquele momento não vão aparecer, porque ela está tão acelerada que ela não consegue ver. A questão da libido sexual também, ela passa a querer se arrumar mais, ela está voltada para o externo, ela quer se relacionar, ela quer conhecer todo mundo, ela quer conversar com todo mundo, ela quer ser amável com todo mundo, ela está para fora. E aí muitas vezes também a libido dela, a necessidade sexual, a necessidade de atividade, de criatividade fica muito grande. E quem está em volta não consegue entender tanta agitação. Então, os dois quadros são muito importantes. E aí tem pontos que eles são convergentes. Quais? O uso de álcool e drogas. Uma pessoa deprimida pode usar álcool e drogas, e isso é um problema? Ela pode usar no sentido de fuga da realidade. Então, ela vai beber e vai dormir, e ela não vai ver a realidade. Uma pessoa muito eufórica pode usar álcool e drogas? Pode, para se estimular, para se manter acordada e para aproveitar, entre aspas, mais a vida. Então, o uso de álcool e drogas é perigoso nos dois momentos, por razões diferentes. Então, é bom a gente ter essa visão e saber que desequilíbrios são sempre suscetíveis ao uso de substâncias que vão alterar o funcionamento. Então, esse é um ponto. Agora, como que os amigos, a família podem lidar com esse indivíduo? Primeiro ponto, precisa de ajuda médica e psicológica. Um quadro clássico de transtorno bipolar, muitas vezes precisa da entrada de um medicamento, sim. Por quê? Porque como é que funciona o nosso cérebro? A neurociência mostra que nós temos um processo bioquímico cerebral, onde hormônios cerebrais chamados de neurotransmissores são responsáveis pelas nossas emoções. E a alteração dos valores desses neurotransmissores vão provocar nos seres humanos alterações de comportamento, fazendo a pessoa ficar mais deprimida na presença de alguns hormônios e na ausência de outros. E muito histérica também dentro do mesmo princípio, a ausência de uns e presença dos outros. Só que tem um dilema na neurociência, que foi por causa desse desequilíbrio que o sintoma surge ou o sintoma surge por causa desse desequilíbrio? A gente não sabe ao certo o que vem primeiro, mas a questão é que os medicamentos e a dosagem primeiro sanguínea para se identificar como que estão os hormônios neurocerebrais e depois o medicamento de alinhamento desses valores pode ajudar a pessoa a sair desses quadros extremos e aí atingir uma condição de equilíbrio. E aí entra a medicação para equilibrar o indivíduo para a entrada do psicólogo, que vai fazer um trabalho de reprogramação mental e de gerenciamento das emoções. Por quê? Porque essa pessoa não tem peneira, essa pessoa ela não tem limite. Então, o que ela faz? Ela sente uma emoção e ela reage à emoção. E ela não avalia aquela emoção como positiva ou negativa, ela não decide, ela é refém das suas emoções. Se com a medicação que ela toma, a princípio só com a medicação ela vai inibir o sintoma, mas ela não resolve o problema. Ela precisa do apoio psicológico para que ela possa aprender a lidar com as suas emoções. E talvez, em alguns casos, o próprio organismo dela, diante de novos comportamentos,
pode não precisar da medicação ou ir diminuindo gradativamente com orientação médica. Por quê? Porque ela aprende com as atitudes a produzir aqueles hormônios cerebrais naturalmente. Vou dar um exemplo. A gente, ante uma situação de medo, aumenta o nível de adrenalina. Isso é automático. Então, se eu quero, digamos, diminuir o meu nível de adrenalina, eu posso trabalhar um processo mental de não levantar medo em situações em que não há um medo real, só há um medo imaginário. Então, se eu equilibro o meu organismo, a minha forma de pensar, eu posso trabalhar para que os meus hormônios cerebrais atinjam níveis adaptáveis, níveis adequados ao meu estado. E aí, médico, junto com psicólogo, podem ajudar nesse processo. Papel da família e dos amigos, estimular essa pessoa a fazer um tratamento. E uma coisa que é muito importante, às vezes o tratamento não vai começar com a pessoa que tem a bipolaridade. O tratamento vai começar com um familiar que percebe a situação, mas não consegue lidar e ficou doente emocionalmente por estar lidando com alguém que muda tão drasticamente. E aí, nesse momento, às vezes, se você tem um familiar que você identifica como bipolar, se ele não vai para a terapia, se ele não vai se tratar, é importante que você vá. Porque a sua mudança de comportamento, seu estabelecimento de limites, podem ajudá-lo a perceber a necessidade de também se cuidar e se tratar. Porque a situação já não vai ficar tão confortável e no desconforto que a gente busca a mudança. O que é importante saber é que tem tratamento, tem como equilibrar, a pessoa pode, através de medicação e acompanhamento psicológico, levar uma vida normal, mas precisa ser tratada. Não é algo que vai sumir do nada. Então, leve em consideração que se eu me tratar, eu posso mudar. E se eu tenho alguém perto que está passando por essa situação, às vezes eu não suporto levar essa situação sozinha e eu preciso me tratar para conviver com essa pessoa. Então, cuide e cuide-se, que aí tudo fica mais fácil. Em breve a gente volta com mais um tema para vocês. Até lá! Muito obrigado, Luísa, pela sua participação. Você realmente tem enriquecido muito as nossas aulas. E agora eu vou entrar agora no nosso tópico 2 para falar acerca de algumas palavras-chave que vão ajudar você, professor, a expor esse assunto na sua classe. Porque às vezes é difícil, irmãos, a gente falar sobre um assunto que a gente não tem domínio sobre ele. A gente não é especialista e por isso a gente tem dificuldade de fazer uma explanação segura. Por isso eu achei por bem destacar algumas palavras-chave que vão servir como norte. Você pode anotar aí no seu esboço e na hora de externar esse assunto para sua classe, você lembra de ler essas palavras-chave que vai te ajudar muito, vai te encaminhar na hora de falar sobre essa enfermidade. Mas antes de nós entrarmos nela, não esqueça de curtir esse vídeo você que ainda não curtiu, de se inscrever no canal você que ainda não se inscreveu, de ativar o sininho para receber a notificação todas as vezes que nós enviarmos um vídeo novo, e também você que gosta do vídeo. E se você tiver algum comentário para fazer esse vídeo, algo para corrigir, algo para acrescentar, alguma dúvida, por favor, sinta-se à vontade de colocar aí nos comentários. Vamos então falar acerca das palavras-chave? A primeira palavra-chave é dois nomes. Aqui a palavra-chave, irmãos, não necessariamente uma palavra só, tá? Pode ser uma palavra, um termo composto também. Então, dois nomes. Por que dois nomes? Porque essa enfermidade ela tem o nome de transtorno de bipolaridade e transtorno maníaco-depressivo, conforme eu já expliquei para vocês e a Luísa desenvolveu muito bem. Segunda palavra-chave é oscilação. Oscilação porque a pessoa vai de um polo para o outro e depois volta e depois vai e fica nessa variação. A terceira palavra-chave é fases. Por que fases? Porque você vai falar das duas fases para a sua classe. Na fase maníaca, por exemplo, a pessoa fica muito eufórica, a pessoa quer fazer tudo ao mesmo tempo, a pessoa quer ganhar rios de dinheiro, a pessoa quer fazer projetos grandiosos, a pessoa quer falar o tempo todo, a pessoa está super empolgada, super entusiasmada, você pode contar com ela para tudo. E na fase depressiva você não pode contar com ela para nada, ela não quer fazer nada, ela não tem energia para nada, ela não tem disposição para nada. Então a terceira palavra-chave para nós explicarmos para a nossa classe é fases. A quarta palavra-chave é tratamento. Tratamento, irmãos, ele vai variar
de acordo com a especialidade. Por exemplo, o psiquiatra, ele vai passar remédio. Normalmente vai passar um lítio, vai passar um Depakote, são remédios próprios para bipolaridade. O segundo tipo de tratamento é o tratamento psicológico. O tratamento psicológico vai variar a abordagem de acordo com cada psicólogo e de acordo com as características pessoais de cada paciente. Lembrando aqui que a bipolaridade, para a ciência, não tem cura. Ela tem apenas tratamento para melhorar a qualidade de vida do paciente. E a pessoa que está no seu estado eufórico, irmãos, ela não se sente doente. Na verdade, ela é uma pessoa muito acelerada, que faz tudo ao mesmo tempo, que faz tudo muito rápido e que quer fazer tudo e que quer, enfim, ela não se sente doente. Então, a pessoa no estado eufórico, ela tem muita dificuldade de aceitar o tratamento, até porque esses remédios, eles deixam a pessoa mais lenta, mais devagar, mais sonolenta. E o fato dela baixar o ritmo e ficar igual ao ritmo dos outros, dá a sensação para elas que elas estão muito lerdas. Então, normalmente, a pessoa no estado eufórico, ela resiste ao tratamento. E a quinta palavra-chave é perigos. Quando você lê a palavra lá no teu esboço, perigos, você vai lembrar do estado depressivo, que pode gerar suicídio, o estado eufórico e o estado depressivo podem gerar abuso de drogas, o estado depressivo pode gerar isolamento do resto das pessoas, pode gerar afastamento das atividades laborais. A bipolaridade, ela não é um impedimento direto para a pessoa exercer o trabalho, mas ela dificulta muito a vida da pessoa no seu labor, porque o estado depressivo realmente tira totalmente as energias da pessoa. Sem falar de outros problemas que já foram abordados pela Luísa aqui. Então essas são as 5 palavras-chave. Em primeiro lugar, 2 nomes. Em segundo lugar, oscilação. Em terceiro lugar, fases. Em quarto lugar, tratamento. Em quinto lugar, perigos. Se você não conseguiu anotar, não tem problema, eu vou disponibilizar para vocês o esboço dessa exposição, que vai ficar aqui na descrição do vídeo para você baixar. Vamos agora, irmãos, para o nosso tópico 3. Nesse tópico 3 eu vou falar da minha experiência pessoal com uma pessoa bipolar. Eu sou curador de uma pessoa bipolar. Essa pessoa, ela conheceu a minha esposa durante o período da faculdade da minha esposa. O que acontecia? Minha esposa morava num bairro chamado Campo Grande e trabalhava em Botafogo e estudava no Flamengo, fazia faculdade no Flamengo. Irmão, de Botafogo para Campo Grande é muito longe, é muito longe. Devia dar 1h30, 2 horas de viagem. Enfim, era muito longe. E a minha esposa, ela fazia esse deslocamento diariamente, então era muito cansativo. E um dia minha esposa estava na faculdade, parece que ela acabou mais cedo, ela foi visitar uma igreja que era vinculada a essa faculdade, e essa nossa amiga era membro dessa igreja. E tem algo interessante sobre a vida dela. A bipolaridade dela foi tratada por Deus somente no polo negativo. Então ela nunca está no down, ela nunca está para baixo, ela sempre está eufórica. Isso ajuda muito ela na parte de comunicação. Ela é uma excelente evangelizadora, as crianças amam ela de paixão. Ela consegue, irmãos, ter uma facilidade de conversar com os outros que é incrível. Ela não tem nenhuma inibição, ela fala com as pessoas em qualquer lugar, ela evangeliza no ônibus, ela evangeliza na rua, ela evangeliza morador de rua. Uma vez eu fui buscar ela num ponto e ela estava demorando muito, eu falei, a Débora deve ter encontrado alguém, deve estar conversando com alguém. Quando eu cheguei lá, tinha uma menina chorando, ela evangelizando para a menina em frente a uma lanchonete, e a menina chorando, e quando eu cheguei, ela, pastor Jesus, vem cá, vem cá, vem cá, ora por ela, ora por ela, ora por ela, tá querendo voltar para Jesus e tal. E ali eu orei. Então você vê que ela tem essa capacidade comunicativa gigante. É interessante também, uma vez eu organizei uma viagem missionária para um orfanato, lá em outro estado, no Espírito Santo, nós somos do Rio de Janeiro, né? E nessa viagem, ela foi o centro das atenções, ela foi a palhaça, ela se vestiu de palhaça nessa viagem, e foi realmente, irmãos, muito interessante ver como é que as crianças gostavam dela. E essa abertura que ela tem, esse estado eufórico dela, ajudava ela também a abordar pessoas na igreja, que ela via que era visitante. Ela não tinha inibição, ela falava com facilidade. E ela, ao ver minha esposa lá, nunca tinha visto, procurou, você é visitante e tal, onde você mora, o que você faz? E nisso a minha esposa contou que ela fazia esse deslocamento diário, que era muito longe, sem nenhuma imaginação de que isso poderia gerar na Débora um convite específico para qualquer coisa. Mas a Débora, com esse estado eufórico, comunicativo, acolhedor dela, convidou minha esposa para morar com ela, para dormir na casa dela durante a semana. Ela tinha um apartamento muito próximo da faculdade, também era muito próximo do trabalho, e ela convidou a minha esposa para dormir lá. E daí por diante nós nos tornamos amigos. Minha esposa concluiu a faculdade, casou, foi morar comigo lá na minha casa em Santa Cruz. E a Débora, ela passou a ser praticamente um apêndice, um anexo da nossa família. Natal ela está conosco, Ano Novo ela está conosco, sempre ela está aqui em casa, ela vem, passa uns 2, 3 dias. Então ela é da família.
E nisso ela também tinha outros curadores, outras pessoas que são da igreja dela, que acolhem ela, que amparam ela, porque ela tem uma enfermidade. Você pode pensar assim, mas que bom que essa pessoa é tão comunicativa, é tão eufórica. É sim, irmão, mas ela não consegue dormir, ela precisa de remédio para dormir. Ela é muito eufórica, muito eufórica. Então toda vez que ela toma uma decisão, ou que ela não gosta de algo, e ela vai tomar uma decisão, nem sempre essa decisão é 100% racional. Eu vou dar um exemplo para vocês. A casa dela não é muito organizada, ela tem mania de acumular coisas, então ela acumula livro, ela acumula jornal, ela acumula um monte de coisa que ela não usa. E uma vez a gente foi fazer uma faxina na casa dela e só coisa velha de pessoas que moraram com ela, de pessoas, de caderno de faculdade, de pessoas que ficaram lá um tempo na casa dela, e nós juntamos tudo isso jogando no lixo. Na outra vez que nós encontramos com ela estava muito sem graça e tal, eu percebi, falei, Débora, por que você tá com essa cara? Falou, é porque eu fui lá no lixo e catei tudo de novo. Ela foi no lixo, catou tudo e levou para o apartamento dela de volta. Irmãos, ela tem uma enfermidade. Quer ver outro aspecto dessa enfermidade? Às vezes as pessoas viam a situação da casa dela e convenciam ela a comprar as coisas. Comprar um armário, comprar uma mesa, comprar um sofá, comprar alguma coisa, algum móvel para casa. E aí ela, embalada, ela seguia o conselho da pessoa. Mas depois, quando ela olhava para aquilo e via que ela não achava que não estava precisando tanto, ela não conseguia conviver com aqueles objetos. Então ela dava, ela vendia por qualquer preço. Uma vez a gente convenceu ela, eu e minha esposa, a gente estava passeando com ela no shopping, convencemos ela a comprar um micro-ondas. Ela comprou, entregaram na casa dela, o micro-ondas ficou fechado na casa dela por mais de um ano. Depois de quase um ano, ou mais de um ano aproximadamente, ela pegou esse micro-ondas e vendeu por qualquer preço para outra pessoa. E aí você pensa assim, ah, Jefferson, então ela tem algum problema relacionado à administração dos bens dela. Sim, ela tem um problema, mas não é de gastar, é de reter. E toda vez que convencem ela a gastar e ela não gosta, depois ela não consegue conviver com aquilo que ela gastou. É um pouco irracional, irmãos, é alguém que tem um problema. Porque se você tem pena de gastar e você já comprou, a última coisa que você quer é desfazer de algo que você gastou dinheiro. Mas ela não consegue conviver com aquilo que ela comprou sem estar realmente convencida interiormente de que ela deveria comprar. Então é uma pessoa que precisa de cuidados. E ela tinha outros curadores, só que os curadores delas ficaram velhos, um morreu e depois passou para outra que teve que viajar. Enfim, ela ficou sem curador, ela não podia ficar sem curador. E as pessoas do seu convívio, mais próximo dela onde ela mora, não quiseram e eu aceitei e hoje eu sou curador dela. Para ela e para as pessoas em volta dela, eu fiz um mega de um trabalho, de uma ação social, porque é uma responsabilidade muito grande. Você pode ser convocado pelo Ministério Público, pelo juiz, para prestar contas e tudo mais. Enfim, é uma grande responsabilidade. Mas, irmãos, uma vez eu ouvi o pastor Abner falar e eu adotei essa frase para a minha vida. Você mede o caráter de alguém pela gratidão dela. Uma pessoa grata, ela não trai. Uma pessoa grata, ela não passa a perna. Uma pessoa grata, ela não abandona quando a outra pessoa mais precisa. O que ela fez para minha esposa foi algo que ninguém faria. Ninguém faria. Uma pessoa que não fosse muito generosa, não faria. E aí, no momento que ela precisa, você vira as costas? De jeito nenhum. Então, hoje eu sou curador dela. Quando ela foi operar, teve uma enfermidade, a gente teve que ficar no hospital com ela, teve que fazer todo o procedimento administrativo. Foram 3 ou 4 dias aí praticamente perdidas das nossas atividades para poder dar a assistência que ela precisava. Então, você vê que ela plantou e agora ela está colhendo. E o estado dela, essa euforia dela, tem hora que é muito positiva e tem hora também que é muito negativa, porque às vezes cansa. O ânimo dela é gigantesco, a euforia dela. Às vezes ela tá aconteceu alguma coisa especial na vida dela, ela liga 11h30 da noite e você não consegue nem dizer, calma, Débora. Porque ela vai falando, não, porque eu falei de Jesus pra uma pessoa que agora ela aceitou Jesus e tal, e ela vai falando, você não consegue nem interromper, porque ela não dá nem uma pausa na hora de falar. Mas é uma pessoa generosa, amorosa, muito, muito, muito amiga, enfim, é da família. Ela tem idade para ser minha mãe, mas às vezes eu me sinto meio que pai dela, por causa dessa situação da curadoria e por causa de todo o carinho que nós temos por ela. E por que eu estou citando ela, irmãos? Porque ela é o exemplo máximo daquilo que eu falei acerca do tratamento. Ela não gosta de tomar os remédios. Como essa capacidade comunicativa dela decorre desse estado de euforia, ela não quer perder esse estado de euforia. Ainda que para os outros que estão ao torno dela, esse estado de euforia possa gerar um certo cansaço com o passar do tempo, no momento imediato não, é muito legal, é muito comunicativo, é muita conversa, é muito bate-papo, é muita alegria, brinca muito, ri muito. Mas quando vai passando um tempo,
você vê que você não consegue acompanhar o ritmo dela, de fala, de argumento, de conversa. Você vê que é um ritmo muito acelerado. Então, ela gosta de ser assim. Ela tem prazer de ser assim. Porque ela fica um tempo com um, ela fica um tempo com outro, ela fica um tempo com outro, e todo mundo é apaixonado por ela. Quantas vezes tem uma pessoa que me liga, ô Jefferson, a Débora tá com você, eu tô querendo muito que ela venha aqui em casa e tal, não tô conseguindo falar com ela. E ela tem prazer de ser assim, porque para ela é bom que as pessoas gostem muito de estar junto com ela. O problema, irmãos, é que isso não é normal. Não é normal. Então, ela é o exemplo típico, para mim, de uma pessoa que no estado eufórico não gosta de tomar remédio, não gosta de passar pelo tratamento, porque ela gosta de ser eufórica. E realmente o remédio bota ela no nível normal. E a gente no nível normal nem sempre é tão eufórico, nem sempre é tão animado para todas as coisas, tá? Essa é a minha experiência com uma pessoa que tem o transtorno da bipolaridade, e realmente dá para a pessoa ter uma vida quase normal, não 100%, mas dá para ter uma vida quase normal se ela fizer o tratamento e se ela fizer as consultas aí com a psicóloga para aprender a lidar com as suas próprias dificuldades. Vamos agora, irmãos, para o nosso tópico 4, a bipolaridade e a palavra de Deus. Aqui, irmãos, não tem tanta coisa para se dizer acerca da bipolaridade, mas eu vou tentar trazer uma luz para vocês poderem fazer uma explanação e desenvolver a visão bíblica acerca desse assunto. Em primeiro lugar, é tentar identificar na Bíblia alguma pessoa que eventualmente tivesse esse transtorno. Irmãos, a gente tem que assentar aqui que a bipolaridade, por ser um transtorno, essa variação de humor, ela não é motivada por algo real, por algo que realmente aconteceu, tá? Exemplo, uma pessoa, ela é muito alegre, aí ela perde o pai, perde a mãe, perde a esposa, perde um filho. Como é que ela vai ficar? Ela teve um motivo para ficar triste. Ela teve um motivo para ficar num estado, às vezes, depressivo. Então, isso em si não é um transtorno, tá? Então, se existe um motivo para a pessoa variar de humor, isso não é um transtorno, isso é algo normal, é natural. Agora, se não há um motivo efetivo, aí sim nós podemos dizer que pode ser que haja um transtorno. É claro que quem vai dizer isso é sempre um profissional e nunca a gente como leigos no assunto, tá? A revista ela enfatiza muito isso. A Luísa, ela enfatizou isso no início, do uso vulgar da palavra bipolaridade. A gente usa meio que como uma palavra, como se isso não fosse uma doença. Isso é muito errado porque vulgariza uma enfermidade que é muito grave, é muito séria, tá? Mas enfim, não tem que ter motivo, senão não é bipolaridade. Tem que ter ausência de motivo. E o primeiro exemplo que a gente pode olhar na Bíblia de alguém que teve uma variação de humor muito grande foi Elias. Elias muito eufórico, foi lá, Deus mandou ele falar para Acabe que ia chover, ele aproveitou o bonde de que Deus ia mandar chuva e desafiou os profetas de Baal e orou a Deus, caiu fogo do céu, matou os profetas de Baal, os profetas de Axera, matou aproximadamente aí, eu acho que umas 950 pessoas, 450 profetas de Baal, mas 400 profetas de Axera. Depois que ele fez esse ato, ele sofreu uma ameaça gravíssima de uma pessoa que realmente cumpria as ameaças, que era Jezabel. Jezabel realmente tinha perseguido os profetas de Deus e matado quase todos, não sobrou quase ninguém. Elias era um deles que tinham sobrado. Então, ao ouvir essa ameaça, Elias, que provavelmente estivesse imaginando que ao fazer aquele ato e ouvir o povo gritando que só o Senhor é Deus, haveria uma convulsão social, uma revolução naquela comunidade ali de Israel, ele percebe que a sua expectativa fica efetivamente frustrada, apesar do clamor popular. O poder de Jezabel político continuou sendo irretocável, absoluto, e essa expectativa dele gerou uma grande frustração, gerou uma fuga, gerou um medo, e que depois gerou o que a gente pode chamar de uma depressão, porque a pessoa deseja a morte, ela precisa estar num estado depressivo realmente muito fundo. E a gente pode dizer que Elias era bipolar por causa dessa variação de humor? Muito provavelmente não, irmãos, porque teve um motivo concreto para ter essa variação de humor. Um segundo personagem, irmãos, da Bíblia, que eventualmente poderia ter esse transtorno, era Davi. Davi, você vê que ele tinha momentos de extrema euforia, de extrema coragem, momentos em que ele era extremamente destemido, como, por exemplo, matou o leão, matou o urso, matou o gigante. Como capitão de Davi, ele entrava no meio do arraial dos filisteus e arrasava. Era um guerreiro extremamente destemido. Mas você vê também que ele não era apenas destemido na guerra, ele também era eufórico no seu comportamento em adoração a Deus. Quantos salmos alegres de Davi. Nós vamos ver também Davi, ele manifestando essa alegria no momento que ele traz a arca do Senhor, que ele fica saltando de alegria com todas as suas forças.
Davi era músico, eu não tenho dúvida alguma que Davi deve ter tocado em muitas festas para alegrar o coração dos seus convidados, alegrar o coração dos seus amigos, dos seus parentes. Então você vê que ele era uma pessoa extremamente eufórica, extremamente animada. Em outros momentos, porém, você vai ver que ele era extremamente depressivo. Vários salmos, irmãos, da Bíblia, é só você ler os salmos de Davi, você vai ver vários salmos extremamente deprimidos, extremamente tristes. Esses salmos extremamente tristes mostram que Davi passou por estágios na sua vida realmente depressivos. E aí fica a questão, Davi era bipolar? Sim ou não? Eu acho difícil de afirmar isso categoricamente, apesar de achar que é possível, porque Davi também teve motivos para estar em extrema tristeza. Vamos dar um exemplo? No momento que ele foge de Saul, ele foge do seu amigo amado que era Jonatas, ele fica sem a sua esposa, Mica, ele fica longe dos seus pais, longe dos seus irmãos, longe dos seus amigos, ele se afasta de todo mundo. Então é compreensível que ele ficasse nesse estado depressivo. Outro elemento também que a gente pode informar é o medo constante de ser assassinado, que ele tinha que fugir de lugar para lugar, de caverna para caverna, de território para território. Às vezes ele teve que morar até entre os filisteus, até se voluntariar para lutar contra o seu povo por uma questão de sobrevivência, porque ele não podia ficar com o inimigo sem fazer nada, o único serviço dele era a guerra. Então Davi ele ficou realmente numa situação muito, mas muito complicada por causa da perseguição de Saul. Então ele tinha motivos para ficar deprimido, para ficar triste, para ficar mal. Então é muito difícil afirmar categoricamente se ele tinha bipolaridade ou não. Mas uma coisa é certa, ele variou drasticamente de estágios eufóricos para estágios depressivos. Se por causa da bipolaridade ou se por causa da perseguição, é muito difícil de afirmar. Em segundo lugar, eu quero falar acerca da dificuldade de lidar com pessoas bipolares. Eu já citei para vocês aqui a euforia da Débora. É muito legal estar com ela num período, mas fica um pouco cansativo ficar num período muito longo. Isso não significa, irmãos, que não dá para conviver. Dá para conviver, dá até para morar junto. Não tem problema nenhum. Mas realmente tem hora que fica cansativo. Isso não significa, mais uma vez eu vou repetir, que não dê para conviver com uma pessoa bipolar, tá? Dá para conviver, só que em alguns momentos você vai cansar. Como também com uma pessoa que não tem bipolaridade, que tem suas variações de humor, que tem suas manias. É difícil conviver com todo mundo. O bipolar tem uma característica mais gritante, mais marcante. Então por isso a gente está ressaltando ela aqui nesse momento. Mas é difícil conviver com qualquer pessoa, tá? Isso é muito claro, muito óbvio. Quem é casado, tem filho, tem esposa, tem família, sabe do que eu estou falando. Mas enfim, importante de saber aqui, irmãos, importante a gente invocar a palavra de Deus aqui, irmãos, para te trazer resistência para conviver com uma pessoa bipolar. Você tem que crer na palavra. E está escrito em 1 Coríntios capítulo 13 que o amor tudo suporta. Então, tanto suporta o estado de euforia, quanto suporta o estado depressivo. O amor tudo suporta. O segundo ponto que eu queria falar aqui acerca do amor tudo suporta é que dentro do casamento, quando uma pessoa é casada com uma pessoa bipolar, no momento eufórico, a pessoa às vezes está com muito libido. E às vezes no momento depressivo ela está com pouca libido. Conforme destacado pela Luísa, essa libido aqui não é só sexual, mas também é sexual. Então às vezes a pessoa no estado depressivo, ela não quer ter relações com o marido, não quer ter relações com a esposa. E a pessoa que convive com o cônjuge pode ficar cercada de inseguranças. A pessoa pode pensar que ela tem um amante, pode pensar que ela não gosta mais, pensar que ela não ama mais, quando na verdade é só uma manifestação da doença. Então é preciso a gente ter clareza dessa enfermidade para a gente não ficarmos caindo em paranoias totalmente infrutíferas, tá? Importante a igreja ter essa percepção. E também entender que aquele momento depressivo é um momento muito ruim para aquela pessoa. Não dá para querer superestimar as forças dela, achando que se ela quiser, ela sai. É uma doença, tem tratamento, pode melhorar a qualidade de vida, mas é uma doença. Então, eu queria trazer uma palavra para você que é casado com uma pessoa que está com bipolaridade e está vivendo essa fase depressiva. O amor tudo suporta. Aguente esse momento, não abra mão dessa pessoa em nome de Jesus. Outra dica aqui relacionada à bipolaridade. As pessoas, tem alguns membros de igreja que são bipolar, então eles são muito eufóricos, querem mover céu e terra num período e no outro período eles não querem fazer absolutamente nada na igreja, às vezes até some da igreja. Pastores, cuidado, tenham sabedoria e prudência. A nossa revista fala sobre isso, de ter sabedoria e prudência, cita alguns versículos de Provérbios, indico que vocês leiam esses versículos para vocês entenderem a importância da sabedoria e da prudência. Quando uma pessoa está eufórica demais, animada demais, você tem que dar um time.
Às vezes uma pessoa que está muito eufórica, muito animada, que quer fazer a obra, quer fazer, quer acontecer, ela não recebe um feedback positivo de quem está ouvindo, do pastor da igreja. E o que ela pensa? Ela pensa que o pastor não está nem aí para a obra de Deus, que ele não quer saber do crescimento da obra, que ele não quer saber de cuidar de gente, que ele não quer saber de fazer nada, e fica julgando o pastor pela medida da euforia dela. Quando, na verdade, às vezes o pastor só está sendo sábio. Às vezes o pastor já conheceu 300 pessoas eufóricas que dão um montão de ideia, mas na hora de executar não executa. Quando vem a ideia 301, ele já vai encarar essa ideia com mais tranquilidade, com mais parcimônia, com mais leveza, sem embarcar na euforia dos outros. Então você que é eufórico e não tem bipolaridade, calma lá, fica tranquilo. Não necessariamente, pode ser que ele também não esteja interessado, tá? Mas não necessariamente é desinteresse, às vezes é só prudência e sabedoria. E você que é pastor, que é novo, que é muito influenciado aí pelo ânimo dos outros, que quer ver a igreja animada e quando encontra alguém animado deixa se levar, cuidado com os bipolares da sua igreja, tá? Porque eles podem te botar num projeto gigante e te abandonar no meio da caminhada por causa desse estado emocional que eles vivem de maníaco, uma hora depressivo, outra hora, tá? Cuidado. Por fim, quero falar aqui da igreja como comunidade terapêutica, aqui inserido aqui na palavra de Deus e a bipolaridade. Irmãos, eu já falei aqui da igreja como comunidade terapêutica antes, tinha muito para falar sobre isso na lição anterior, mas eu não consegui gravar, tá? E aqui eu só vou reservar poucas coisas para falar acerca disso. Em primeiro lugar, recordar da fala de Jesus para os discípulos em Mateus 10, e depois as ovelhas perdidas da casa de Israel. E lembrar também da parábola das 100 ovelhas, em que o pastor deixou as 99 no aprisco e foi atrás da única que se perdeu. Por que eu estou relembrando isso, irmãos? Porque a pessoa que tem bipolaridade, ela tem muita euforia e também tem momentos depressivos. Às vezes essa pessoa ela frequenta todos os cultos e depois ela desaparece da igreja. Irmãos, quando isso acontecer, por favor, vá atrás dela. Uma pessoa que está muito eufórica e depois desaparece, irmãos, ela pode estar passando por um momento de depressão. A igreja precisa estar atenta a isso e correr atrás dessas pessoas, para ajudá-las, para buscá-las, para apoiá-las. Então a gente não pode se esquecer do nosso papel e a pessoa bipolar, ela depende muito dessa nossa atuação, do pastor que deixa as 99 aqui. Eu não quero falar de pastor no sentido apenas de cargo, eu quero falar de pastor no sentido de cuidado, e todos nós somos pastores uns dos outros nesse sentido, porque a Bíblia diz, ensinai-vos uns aos outros, fortalecei-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, animai-vos uns aos outros. Então é nosso papel cuidarmos uns dos outros, fazer esse trabalho pastoral na nossa vida horizontal, na nossa comunhão horizontal com os nossos irmãos, para que a nossa comunhão vertical com Deus seja realmente sincera. E por fim, paciência e amor. Irmãos, não tem ninguém cheio do Espírito Santo que não tenha paciência, que como fruto do Espírito é dito como longanimidade, e também não tem amor. O amor é a base de tudo e a paciência, irmãos, é uma marca de uma vida controlada por Deus. Pessoas bipolares, elas precisam conviver com pessoas amorosas e pacientes para ajudá-las nessa difícil jornada de uma hora estar muito eufórica e outra hora estar depressiva. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua classe e que domingo você possa dar uma aula abençoada em nome de Jesus. Amém.